agradecer a DUFES pela homenagem, né? Eu acho que tem um conjunto de organizações, o Luiz Eduardo mostrou aqui, que está promovendo, na semana que vem tem no Clube de Engenharia. Eu acho que o Pinguela é esse cara multifacetado, né? Alguns aspectos aí o Ildeu levantou, né? Mas é verdade. Quando o Pinguela, mesmo jovem, ele já era bem conhecido por causa da questão nuclear, que é o que traz o Pinguela como principal nome para liderar a questão da associação docente que você mencionou. Isso vem das brigas que ele comprou contra o acordo Brasil-Alemanha, que era todo cheio de segredos, e o Pinguela fazia debates. Isso é outra coisa muito importante que a gente vê ao longo de toda a trajetória do Pinguela. Ele colocava a academia, ele nos colocava no centro da discussão. Ele trazia, sempre colocava especialistas. Ele não dava a visão dele, embora ele a tivesse, de muitos assuntos, mas ele trazia os melhores especialistas. Quando ele foi diretor da COP pela primeira vez, para você ter uma ideia, ele tinha o Maculan, tinha os diretores que o Pinguela tinha na primeira diretoria da COP, Bevilacqua, Maculan, viraram pessoas que foram reitores de outras universidades, tiveram cargos importantes. O Pinguela sempre buscou estar cercado pelos melhores. Isso nunca intimidou o Pinguela ter pessoas de renome na mesma trincheira. Acho que isso é um ponto importante. O outro que você mencionou bem, ele brigava, né, você procurou uma palavra, eu acho que ele era mais contundente, na verdade, mas ele nunca foi agressivo, nem mal educado, mas ele era duro. E uma coisa que a gente sempre, né, que sempre caracterizou o Pinguela, ele era agudo, sharp, ele dava aquelas frases curtas e, né, precisas, né? Como ele conta no debate, o primeiro debate de eleições diretas, que ao vivo, quando passaram a palavra para ele, disseram que ele só ia ter 1 minuto, na eleição do Brizola. Então, estava aquele debate todo, o primeiro debate, e disseram, todo mundo falando, e deram a palavra ao Pinguela e disseram que ele tinha 1 minuto, e não o número de minutos que todos os outros. Ele falou, então, já que eu só tenho 1 minuto, eu fico em silêncio. Então, você vem ao vivo, todo mundo, e o silêncio se fez. E aí o cara teve que abrir o espaço e dar o mesmo tempo de fala que os outros tiveram. Então, ele tinha essas saídas que eram espetaculares, eram muito próprias dele, mas assim muito inteligentes também. O Pinguela era um cara extremamente inteligente e que buscava sempre, ele tinha sempre provocava para que a gente visse alguma coisa diferente na organização de qualquer evento. Não era fazer mais da mesma coisa, ele sempre buscava uma questão nova, né? Uma visão nova. E acho que ele fez isso em todas as áreas que ele passou, né? Eu acho que a dimensão do Pinguela, por exemplo, na política, tem a questão do acordo nuclear que eu já mencionei aqui. Ele também teve a luta pela universidade pública, que através do FERJ, Andes, SBPC, e são ações que ele trabalhou diretamente, e ele lutava por isso até agora, né? Para a gente, a perda do Pinguela é precoce, não é para mas o cara 80 anos, você vai dizer que o cara não se esperava, né? Foi uma surpresa o que aconteceu. Para a gente foi, o Pinguela estava super bem 2 semanas antes, uma semana estava reunindo a diretoria virtualmente, então, assim, de repente, né, essa pandemia, né, trouxe essas surpresas, né? Então, outra coisa que o Pinguela fez também na questão social, campanha da cidadania contra a fome e miséria, os movimentos sociais todos, com o Betinho. E eu não entrei nem na tecnologia, que foi o que o João me pediu para falar, mas, assim, para você ter uma ideia da dimensão, e ele sempre colocava questões nacionais e levava o debate para um nível externo. Ele sempre nos provoca, sempre que tem... Agora, eu lembro, Geosmina, quando teve aquele problema de água da SEDAI, 2, 3 anos atrás, ele, vamos promover debate sobre isso. Não tinha nenhum assunto que ele achasse que a sociedade precisava de esclarecimento, que ele não se posicionasse e que ele não convocasse especialistas, os melhores especialistas, para falar sobre o assunto. Buscava sempre os melhores. No começo da pandemia, nós fizemos uma rodada de discussões sobre
impacto da pandemia nas várias áreas, e, de novo, a gente trouxe, a gente, obviamente, pediu para ele coordenar essa série de eventos, e a Lígia teve num deles, mas, assim, sempre com as melhores pessoas e com o olhar da sociedade. O que é que isso vai impactar a sociedade? Então, essa é uma característica que o Pinguelli tem muito forte. Também foi o primeiro, assim, essa preocupação da universidade participar dos planos de governo, de programas de governo, de estruturar, isso foi outra ação muito forte do Pinguelli. Eu acho que essa questão da ética na política são questões que ele trazia e colocava a universidade a serviço da sociedade. Essa era uma maneira muito clara da sociedade perceber a importância da universidade, né? E fez uma das coisas também muito importantes, né, a questão da comunicação social, de como você, né, tem uma comunicação que possa veicular aspectos técnicos, científicos, do que aqui a gente faz para a sociedade entender, né? E isso, até hoje, acontece. Acho que abriu muitas portas. A COP aparece sempre, mas não só a COP, a UFRJ como toda, mas a COP, pelo local que o Pinguelli atuava mais, né, nos últimos anos, né, ele, no começo da universidade, não começou na COP, mas começou, na verdade, no Instituto de Nuclear, depois veio para a Física, depois para o Programa de Planejamento Energético, Engenharia Nuclear, que ele ajudou a criar. Então, Pinguelli criou, para vocês terem uma ideia, Programa de Engenharia Nuclear, Programa de Planejamento Energético, depois, como diretor, Programa de Engenharia de Nanotecnologia, e ainda atuou na criação do programa interdisciplinar com matemática, trazendo a visão também tentando dar uma dimensão social ao desenvolvimento científico que a universidade faz, né? Então, esse é um cara como esse tem uma importância para todos nós, e eu acho que isso fica registrado, né, não só no site, mas nesses eventos, e por isso que a gente fez questão de trazer todas as organizações por onde ele passou e teve importância para esse debate, para essa discussão, para que a gente possa deixar essas memórias vivas para gerações futuras. Eu acho que, e para muitos de nós também, né, nós temos a necessidade de entender um pouco a trajetória da própria universidade, e o Pinguelli foi muito importante nela, né? Eu acho que um ponto aí que eu queria destacar, antes de falar um pouquinho sobre outra questão da internacionalização, eu separei um ponto aqui do livro dele, né, e aí não é uma opinião minha, mas eu acho que reflete bem o que nós estamos vendo agora, com o desmonte que estamos vivendo, né, no setor elétrico, né, com o desmonte da participação estatal, né? O Pinguelli dizia que a energia elétrica era, em primeiro lugar, um serviço público. O mercado, ele é um meio e não um fim. Pessoal, e hoje tudo é mercado, tudo que você faz é para atender o mercado, né? E quando começou aquela fritura dele lá na Eletrobras, né, para a saída dele, várias pessoas chegaram para ele, né, ele relata no livro, o próprio Miro, que era um deputado muito próximo, dizia: Pinguelli, você tem que moderar um pouco aí, porque as suas opiniões, que era principalmente contra a equipe econômica, você daqui a pouco vai ficar... Ele falou: mas olha só, eu falei a minha vida inteira e disse o tempo todo que nós deveríamos falar a verdade. Por que eu vou mudar de lado agora? Então, se ele tem que sair, que ele saísse, não tinha problema, mas ele não mudaria de lado. E isso é uma das coisas que está lá no resumo do livro, não mudar de lado, ele permaneceu. E ele alertava muito, embora ele não tenha sido contundente no livro, mas eu acho que as críticas dele estão muito claras no livro para a política para a mudança que o governo Lula foi fazendo. Eu também me preocupo, eu acho que se as alianças que estão sendo construídas agora, e a gente olha
a própria composição, a dificuldade de se montar a chapa no estado do Rio de Janeiro, você imagina o que vai ser com o governo. E olha só, vamos todos tirar esse cara que está aí, não é? Não tem dúvida, porque mas a gente já imagina que, se o governo que foi eleito, né, e isso era muito claro, ele ficava muito preso no programa do programa que tinha sido escrito para o setor elétrico. As ações eram implementadas para aumentar a eficiência, para tornar... Ele disse no discurso de posse dele que não estava entrando... A Eletrobras não ia trabalhar para a privatização. Por que é que uma empresa pública não poderia ser eficiente, lucrativa e de interesse da sociedade? Então, eu acho que essa visão que se tinha, né, quando na verdade, havia no governo do Fernando Henrique o desmonte do setor elétrico, agora está chegando, está sendo concretizado agora, nesse momento, né, ele entrava contrário a isso. E as ações que dizia o mercado, todo mundo ganhou dinheiro para caramba pelas ações que ele implementou na Eletrobras, que rendeu durante um certo número de anos, ele diz aí no primeiro ano, pelo menos, muito mais do que a média das ações da Bolsa, uma empresa estatal. Agora, o que a gente está vendo com a Petrobras, de novo, olha o que está acontecendo, tem que dar lucro, né? Você vai dizer, por que a Petrobras está entrando nesse caminho? Porque, claramente, no início da gestão desse governo, você começa a desfazer a imagem de uma empresa como a Petrobras, que é um orgulho para todos os brasileiros. Você hoje pega a geração mais jovem que já olha de lado, já não tem mais o mesmo desejo de quem está fazendo na parte tecnológica de fazer parte da Petrobras. Porque, é claro, o desmonte que está sendo feito. Na hora que você desmantela o P&D da empresa, por exemplo, aí uma coisa muito própria, né, que nos atinge muito aqui, a UFRJ, a COP, na hora que você tem um setor do P&D que está sendo completamente desmontado, agora, inclusive, uma parte ameaçada de financiar renovação de frota, uma coisa que não tem nenhuma relação com o objetivo fim dela. Você vai vendo todo um plano de aposentadoria dos consultores da Petrobras, dos mais sênios, mas estou falando de pessoas de 50 anos, 52, que aposentaram, e o incentivo que é dado hoje na carreira, que você tinha bônus na parte técnica, hoje os bônus são cada vez mais difíceis dentro da Petrobras. Então, virou uma empresa extremamente complicada para quem está lá dentro. As pessoas não querem mais. Isso, você começa a ir minando a imagem da empresa e o corpo técnico. A gente sabe que o capital humano é extremamente importante. Então, você começa a tirar as pessoas boas. A mesma coisa que eu, lamentavelmente, vejo com a administração do setor público, das próprias universidades. Se cria tanta dificuldade que as pessoas não querem ser dirigentes universitários. Porque não é só você ficar com o seu CPF com ameaça, mas o que você recebe de abobrinha todo dia para despachar, para procurar, denúncias vazias, coisas que absolutamente não merecem sequer apuração, mas não para de chegar. Você vive atormentado por demandas absolutamente sem sentido. A gente tem que colocar um filtro, não deixar descer isso para dentro da universidade. Isso é um ponto extremamente importante, porque está tirando dos melhores quadros o desejo de fazer a gestão universitária como ela deve ser feita. E eu acho que o Pinguelli, lembrando o próprio Coimbra, né, que foi quando fundou a COP, o próprio Coimbra tinha naquele momento, não tinha todo esse controle, toda essa confusão. Então, ele era o diretor, ele decidia e as coisas iam para frente. Durante muito tempo, era assim. Agora, tem 200 pessoas, algumas até com tanto poder, ou até mais, ou pelo menos com poder de veto, né? Você não vai contra se aquele cara diz que você não pode fazer uma certa coisa. Então, a AGU, Procuradoria... Eu não sou contra que exista isso, não, mas eu acho que tem uma complexidade muito grande na gestão da coisa pública e impedindo que, muitas vezes, a gente possa funcionar com a eficiência que deveria. Só para finalizar, João, o último ponto que eu queria chamar a atenção era para a questão do desenvolvimento tecnológico. O Pinguelli sempre foi um defensor da indústria nacional.
Coimbra também, e o Pinguelli foi quem materializou mais isso, né? Depois do Coimbra como diretor, assim, massificou esse conceito, a importância de que a universidade participasse, apoiando, colocando seus laboratórios, seus quadros a serviço da formação da massa crítica da indústria nacional. Isso é fundamental para que os alunos pudessem participar de projetos de interesse nacional. Eu lembro de uma coisa que ele sempre dizia, o seguinte: não existe hospital universitário se não tiver pacientes. Então, você tem que ter paciência. Não adianta também a gente desenvolver tecnologia se não tiver nenhuma aplicação. Não é só gerar o conhecimento, é preciso que você gere o conhecimento básico, fundamental e aplicado, porque é isso que vai chegar na sociedade. Então, mais uma vez, eu encerro aqui, não sei nem quanto tempo eu falei, mas talvez tenha falado mais que ele, né? Agradeço a iniciativa do FES, agradeço o apoio nessa parceria, eu acho que... Pinguelli vive, é isso aí, temos que continuar com o legado dele. Obrigado.